Olá pessoal, mais um tutorial aqui de Microsoft Project 2013. Esse tutorial tem por objetivo entender a entrada de tarefas e durações de tarefas. Nós temos aqui o gráfico de Gantt, estamos com a exibição do gráfico de Gantt. Temos aqui a planilha de entrada de dados. E essa planilha é composta pelas seguintes colunas. Nós temos a coluna aqui de indicadores, que traz aqui as informações relacionadas a cada uma das tarefas. Informações como, por exemplo, uma restrição de calendário, ou um recurso que porventura esteja superalocado para uma tarefa específica. Enfim, são informações que são disponibilizadas aqui na forma de ícones. Tá? Temos aqui a coluna de modo da tarefa, onde o gerente de projeto, o analista de projeto, onde o operador ele pode modificar aqui o agendamento individual de cada tarefa. Clicando na célula relacionada, ele pode colocar uma tarefa com agendamento automático, uma tarefa com agendamento manual. Nós temos aqui a coluna nome da tarefa, a coluna onde vai ser digitado o nome de cada uma das tarefas que vão compor o seu projeto. Não só as tarefas propriamente ditas, mas também as tarefas resumo. Tarefa resumo, na linguagem do Microsoft Project, é o mesmo que um pacote de trabalho na linguagem do PMBOK. Então, um pacote de trabalho lá no PMBOK seria aqui uma tarefa resumo, aquela tarefa que é composta por várias outras tarefas, ou até mesmo outras tarefas resumo, dentro de uma tarefa resumo. Então, você pode organizar isso aqui através dessa coluna. Temos aqui a coluna duração, que traz as informações relacionadas à duração de cada uma da tarefa, que é objeto desse nosso tutorial. Temos a data de início para a realização da tarefa, a data de término para a realização da tarefa. Temos aqui as tarefas que são predecessoras, ou seja, as tarefas que acontecem antes dessa tarefa, para que essa tarefa possa ser realizada. E nós temos a coluna de nome dos recursos, uma tarefa super importante, que traz aqui os recursos que foram alocados a uma determinada tarefa. E aqui aparece uma coluna adicionar nova coluna, uma coluna que você pode utilizar clicando nela, adicionar uma outra coluna das colunas disponíveis no Project para ser adicionada e utilizada. Aqui à direita nós temos o gráfico de Gantt. Então o funcionamento, a forma de entrada de tarefas aqui no Project é bem simples. Então vamos tomar por base um projeto fictício. Nós vamos colocar aqui as tarefas. Por exemplo, vou colocar aqui uma tarefa resumo. Uma tarefa resumo 1. Aqui eu vou colocar uma tarefa 1. Aqui abaixo uma tarefa 2. Aqui uma tarefa resumo 2. Uma tarefa 3 e uma tarefa 4. Para ilustrar como funciona a entrada de tarefas dentro do Project. Então a composição aqui das tarefas é colocada dessa forma. Nós temos aqui a tarefa resumo 1, temos a tarefa resumo, temos a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa resumo 2, a tarefa 3 e a tarefa 4. No primeiro momento, todas as tarefas são digitadas no Project dessa forma, de forma sequencial. Mas obviamente, para poder representar como que o projeto está orientado a partir de uma estrutura analítica do projeto, a partir da EAP, faz necessário colocar recuos nessas tarefas para que elas possam realmente representar esse desenho gráfico. Ou seja, a tarefa 1 e a tarefa 2 são tarefas que fazem parte da tarefa resumo 1, tarefas que estão dentro da tarefa resumo 1. A tarefa 3 e a tarefa 4 são tarefas que são necessárias, que serão executadas para completar, executar a tarefa resumo 2. Então, de uma forma análoga, eu diria que a tarefa resumo 1 e a tarefa resumo 2, na estrutura, nos conceitos que são
colocados pelo PMBOK, que seriam os pacotes de trabalho. Pacote de trabalho 1, pacote de trabalho 2 de uma EAP. O Project trabalha com esse conceito de tarefa resumo, tarefa e tarefa, né? Então nós vamos colocar aqui a tarefa 1 e a tarefa 2. Pressionamos aqui na tarefa 1, utilizamos aqui o CTRL para selecionar a tarefa 2. Na faixa de opções da tarefa, nós vamos utilizar o comando recuar tarefa para a direita. Observe que o Project traz aqui um pequeno help que mostra um atalho que poderia ser utilizado, né? Então, clicamos aqui no recuar à direita, automaticamente a tarefa 1 e 2 são colocadas exatamente como tarefas pertencentes à tarefa resumo 1. O mesmo procedimento nós vamos fazer para a tarefa 3 e a tarefa 4. Pressionamos aqui a tarefa 3, primeiramente, com o CTRL, a tecla CTRL pressionada. Selecionamos aqui, clicamos, damos um clique no mouse e selecionamos a tarefa 4. Mais uma vez, vamos ao comando recuo para a direita, clicamos e colocamos a tarefa 3 e 4 como tarefas pertencentes à tarefa resumo 2. E as durações? Quando o Project está trabalhando com o modo da tarefa, dentro do modo da tarefa, com os agendamentos automaticamente, o Project traz aqui as datas de acordo com a data que foi configurada para início do projeto. Então, nesse momento, nós devemos simplesmente configurar as durações. No caso aqui, a duração da tarefa 1, vamos colocar aqui 2 dias. A duração da tarefa 2, vamos colocar 3 dias. A duração da tarefa 3, vamos colocar 3 dias. E a duração da tarefa 4, vamos colocar 2 dias. Muito bem, o que nós observamos aqui é que a tarefa resumo tem a finalidade de computar automaticamente a duração, a data de início e término do conjunto de tarefas que pertencem a ela. Então ela vai computando automaticamente, ela vai fazendo uma representação de forma acumulada de todas as informações que aparecem nas tarefas que estão abaixo dela. E o Project coloca isso de forma automática. Nós podemos ver aqui no gráfico de Gantt, podemos verificar aqui no gráfico de Gantt, que 2 dias, 3 dias, o Project está levando em consideração a tarefa de 3 dias. Como não existe nesse caso, nós não temos aqui um vínculo entre as tarefas estão acontecendo de forma paralela, né? Elas não estão numa sequência de vínculo, uma depois da outra, não, elas estão acontecendo simultaneamente. Então o Project obviamente está levando em consideração aqui, para uma representação acumulada, 3 dias, que é a duração da maior tarefa. O mesmo acontece para a tarefa resumo 2. O Project está levando em consideração 3 dias, que é a duração da tarefa de número 3. Então é assim que é feito dentro do Project as durações, a entrada de tarefas e as durações da tarefa. É interessante se ter em mente também que, com relação às unidades de duração das atividades, o Project ele trabalha com minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Por acaso, dias é o que está configurado aqui como padrão do Project, né? Então, essa unidade de dias é a unidade padrão do Project. E o Project traz possíveis mudanças, possível utilização de unidades para essa duração. Nós podemos até observar a forma como o Project apresenta essas medidas de tempo que podem ser reconfiguradas, né, de acordo com a necessidade do usuário. Vamos dar uma olhada nessa configuração. Então, o padrão é dias. Para isso, nós vamos dar um clique aqui nos bastidores, no backstage, aqui no arquivo. Vamos lá em opções. E vamos clicar aqui em avançado. A partir do avançado, nós vamos deslocar aqui um pouquinho, até lá embaixo. E vamos observar aqui exatamente as opções de exibição
deste projeto, né? Vamos ver aqui as opções de exibição deste projeto. Nós observamos aqui em opções de exibição deste projeto as várias unidades possíveis de serem utilizadas para a duração. Então, nós temos minutos, onde você pode digitar lá min, e com isso o Project vem a estabelecer que a duração vai ser em minutos. Se você digitar para horas hr, o Project leva em consideração hr. Para dias, se você apenas digitar o número, o Project já tem como padrão que a duração das tarefas é em dias. Então ele simplesmente já coloca dias, se você digitar só o número. Mas se quiser digitar completo, seria dia. Nós temos aqui semana. Se digitar SEM 100, nós teremos aqui o Project colocando a duração das tarefas em semanas. Ou mês, colocando a duração em meses. Ou AN, colocando a duração das tarefas em anos. E observamos aqui quais são as possíveis letras que podem ser utilizadas para representar esta unidade de exibição. Né? Podemos utilizar não só min, mas como m ou minuto. Podemos utilizar aqui H, HR ou hora. Podemos utilizar aqui D, DI ou dia. Podemos usar S, 100, semana. ME, mês e mês. E podemos utilizar A, AN e AN. Então essas são as possibilidades de se utilizar, né, de forma contraída, as letras que você pode digitar logo depois do número, que vai determinar para o Project qual é a duração que ele vai estar trabalhando. Por exemplo, vamos colocar aqui M para minuto, vamos colocar aqui H para hora, D para dia, S para semana, MR para mês e AR para ano. Vou clicar aqui no OK. Olha como ele determinou agora. Então, ele está exibindo exatamente aqui a letra D de dia, né? Apresentando aqui o dia. Se eu colocar, por exemplo, que essa tarefa vai ter uma duração 1S, dá Enter, o Project automaticamente ele já colocou a duração dessa tarefa para uma semana, né? Contabilizando aqui em cima como representação acumulada 5 dias para a tarefa resumo. A tarefa resumo ela continua com dias. Se eu colocar aqui no caso uma tarefa como 1ME, o Project vai levar em consideração um mês, né? Ele vai levar um mês e aí vai computar aqui para a tarefa 20 dias. Né? Ele vai computar aqui 20 dias. Exatamente são os 20 dias que ele utiliza conforme a configuração lá do opções. Então nós temos aqui a configuração de 20 dias para essa tarefa ser executada, né? Então é assim que funciona. Se digitarmos apenas o 2, ele vai colocar 2ME. Se colocarmos 2D, ele vai colocar de novo a configuração de 2 dias. Então essa é uma opção que o Project traz para que se possa modificar a forma de apresentação das unidades aqui dentro da coluna de duração. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse tutorial, que apresenta as entradas de tarefas e suas durações. Obrigado por assistir. Até a próxima.